Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, coragem, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos até aí, eu quero orar com vocês. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora e abrimos o nosso coração, Senhor, para receber a Tua palavra. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor libere a Tua voz profética neste lugar, que o Senhor ministre profundamente ao coração de cada um que entrou aqui. Que essa noite seja uma noite de edificação da nossa fé. Que essa noite seja uma noite, Pai, de salvação. Seja uma noite onde nós possamos aprender com tudo aquilo que for ministrado aqui, Senhor. Que a Tua palavra seja uma semente nessa noite no nosso coração, e que mais que isso, o nosso coração seja uma terra fértil para receber a Tua palavra. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Eu me coloco, Senhor, à Tua disposição. Te peço, meu Deus, usa a minha vida para trazer aquilo que está no Teu coração para cada um dos meus irmãos. Te peço isso em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Muito bem. Mar ou terra firme? Sabemos que existe uma diferença muito grande entre mar e terra. A terra nos traz uma certa segurança, estamos pisando ali em algo que é sólido. O mar nos traz receio, por vezes até medo. Mas uma das maiores lições que a palavra de Deus nos traz não está sobre andar num chão firme ou sólido, mas sobre um lugar que inspira muitos cuidados e se torna até ameaçador. Jesus andando sobre as águas é um convite a sairmos do barco. E é sobre isso que nós vamos compartilhar nessa noite. A história que nós acabamos de ler, esse texto muito conhecido da palavra de Deus, traz aqui uma experiência riquíssima que não só os discípulos, mas especificamente Pedro teve com Jesus. E para ficarmos aqui contextualizados, com o que aconteceu antes disso, o que aconteceu antes dessa experiência de Jesus andando por cima das águas e os discípulos ali naquele barco sendo açoitado pelas ondas.
João Batista havia morrido. João Batista, um profeta, primo de Jesus, o precursor de Jesus, tinha acabado de morrer. Jesus então recebe aquela notícia e procura um lugar para ficar a sós, para ali, fazer suas orações, para ali refletir, recobrar suas forças. E então Jesus vai para aquele lugar, mas a multidão descobre para onde Jesus vai. E então a multidão vai também para aquele lugar. E é nesse contexto, nessa ocasião, que acontece então o milagre da primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, alimenta toda uma multidão. Mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E após fazer esse milagre, Jesus ordena aos seus discípulos: vão para outra margem, entrem no barco e vão para outra margem, enquanto eu despeço as multidões. E assim foi feito. Os discípulos entraram no barco e partiram para outra margem, onde fica Genezaré. E Jesus então despede as multidões e sobe ao monte para orar, para ter um tempo a sós com o Pai. E enquanto Jesus estava ali, orando ao Pai, foi nesse momento que inesperadamente, para os discípulos obviamente, surge uma tempestade no meio do mar. E como nós lemos aqui, o vento era contrário e as ondas açoitavam o barco. Assim é com a gente também. Assim como aquela tempestade pegou aqueles discípulos de surpresa, assim acontece conosco. Quantas vezes estamos bem, estamos tranquilos, e uma tempestade se levanta, açoitando o barco da nossa vida. Mas, apesar de inesperada, a tempestade não é em vão, e ela traz consigo alguns propósitos. Em tudo, queridos, que acontece na nossa vida, Deus quer nos ensinar algo. E nós precisamos buscar a Deus e buscar de Deus o discernimento espiritual. Precisamos aprender a fazer leituras para que a gente não viva murmurando no tempo difícil, para que a gente não viva se queixando no meio do deserto, para que a gente não esmoreça no meio das tempestades que a gente vier a enfrentar. Então, quais os propósitos da tempestade? Olhando para esse texto aqui, para essa experiência que os discípulos e sobretudo Pedro teve com Jesus, olhando para esse texto, o que nós podemos aprender? Quais propósitos da tempestade? Em primeiro lugar, a tempestade nos desafia a confiar em Jesus e em sua palavra. A Bíblia fala que na 4ª vigília da noite, Jesus desce então e vem ao encontro dos discípulos. E de uma forma inusitada, de uma forma inesperada. Jesus não vem em outro barco para encontrar os seus discípulos. Jesus vem andando sobre as águas. E os discípulos ficaram ali aterrorizados. Não reconheceram Jesus. Por que eles não reconheceram Jesus? Porque eles estavam tomados pelo medo. A Bíblia diz que eles estavam aterrorizados pelo medo. E é impressionante porque aqueles discípulos eram pescadores de profissão. A maioria deles cresceu ali, na mar da Galileia, e por isso conheciam muito bem. Certamente conheciam os bons pontos de pesca, se familiarizavam com as marés, com os padrões climáticos da Galileia e dominavam a habilidade de navegar em um pequeno barco pelo lago. Mas, apesar das suas experiências, nenhuma habilidade com barco ou conhecimento local poderia ter preparado qualquer um dos seus discípulos para aquelas tempestades, para aquela tempestade que ameaçavam as suas vidas. E então, assim também acontece com a gente. Muitas vezes vamos enfrentar coisas que, por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a gente esteja de certa forma preparado, ou que pelo menos a gente se julgue preparado, muitas vezes vamos enfrentar tempestades
que certamente não venceremos com a nossa própria força ou sabedoria. Por vezes, passaremos por situações difíceis que parecem que vão nos fazer sucumbir. Mas como eu disse, as tempestades têm um propósito, mais de um propósito. E o Senhor, então, se move em direção àqueles discípulos, e Ele lança uma palavra sobre aqueles discípulos. Os discípulos estavam aterrorizados, estavam com medo, e Jesus fala: não tenham medo, tenham bom ânimo, coragem, sou eu. E os discípulos então são desafiados a confiar em Jesus. A tempestade, queridos, ela pode se manifestar de muitas formas na nossa vida. Pode ser que a gente nunca enfrente uma tempestade literal no meio de um barco. Pode ser que a gente nunca seja literalmente açoitado pelas ondas com um vento forte, contrário, né, em nossa direção. Mas uma tempestade, trazendo aqui para a nossa realidade, ela pode se manifestar de muitas formas. Uma enfermidade pode ser uma tempestade na nossa vida. Uma crise conjugal, problemas sérios com os nossos filhos, tantas coisas. Uma dor emocional absurda, que por muitas vezes tiram até o prazer de viver. Um sentimento profundo de solidão. Tantas coisas, falência nos negócios, desemprego, tantas coisas podem ser uma tempestade na nossa vida. Então ela pode se manifestar de muitas formas. Muitas vezes seremos açoitados pelas ondas. No próprio Jesus nos disse isso, que no mundo nós teríamos aflições. No mundo nós teríamos aflições, mas nós precisamos entender que Deus quer nos tirar do lugar do medo e nos levar para o lugar da confiança. Estejamos enfrentando o que estivermos enfrentando. Você pode estar passando o que for, e o nosso desafio é não temer, não ter medo, não se apegar às circunstâncias, mas se apegar na confiança do nosso Deus. Ele quer nos tirar desse lugar do medo, como esse louvor que nós cantamos aqui há poucos minutos atrás, que inclusive eu ia pedir a Magui para cantar hoje. Na minha correria não me comuniquei com ele, mas o Espírito Santo se incumbiu de pedir, né, de direcionar, e nós cantamos aqui esse louvor hoje. Então nós precisamos ter esse entendimento. Aos olhos dos homens era apenas uma tempestade. Aos olhos de Deus, uma tempestade é uma grande oportunidade de lançarmos sobre Ele a nossa confiança, de termos a nossa confiança no Senhor aumentada, de elevarmos o nosso nível de dependência no Senhor. Todo o conhecimento dos discípulos não foi suficiente para que eles fossem salvos. Eles precisaram de Jesus. E nas nossas tempestades, nós precisamos sempre confiar no Senhor. Ele estava indo ao encontro dos discípulos. Os discípulos não estavam enxergando, acharam que era um fantasma, mas era o Salvador, era o nosso Jesus. Então Ele quer nos ensinar a confiar nele, e nós precisamos sempre entender que Ele nunca perde o controle de nada. O que estava açoitando, o que estava assombrando os discípulos naquele momento? Eram as ondas, o vento contrário, o vento batia no mar, levantava aquelas ondas e as ondas açoitavam o barco. Quando Jesus vem andando, Ele vem andando sobre o mar, sobre a água, sobre aquelas ondas. O que eu aprendo com isso, queridos? Que tudo aquilo que nos amedronta, tudo aquilo que está se levantando contra nós, está debaixo dos pés de Jesus. E nós não precisamos ter medo, porque nós temos o Senhor vindo em nosso favor. Amém? Segundo propósito, a tempestade nos desafia a aumentar o nível da nossa fé.
Os discípulos estavam debaixo de uma direção do mestre. Eles não foram para o mar pescar em desobediência, não estavam ali dentro do barco, como por exemplo o profeta Jonas, que estava ali em desobediência. Não, eles foram debaixo de uma orientação. Jesus pediu que eles fossem, subam no barco e vão para outra margem. Eles não foram por conta própria. E então eles estavam ali debaixo da palavra do mestre. E nós precisamos entender que a tempestade, ela nos convida a viver um novo nível. Por horas, os discípulos se esgotaram, tentaram se livrar daquele problema, mas na quarta vigília da noite, Jesus chega, vem ao encontro deles, e foi aí que Pedro tomou uma decisão. Ele podia continuar lutando em um barco feito por eles, ou recorrer a Jesus em busca de ajuda e alívio. Olha o que Pedro diz: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: venha. Pedro então decidiu que era melhor estar em uma tempestade com Jesus do que continuar dentro do barco. Por sua fé, Pedro não só observou um milagre, mas ele experimentou. Pedro então teve ousadia para descer do barco. Desceu do barco e, olhando para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Hoje o Senhor nos desafia. Hoje o Senhor nos convida a descer do barco. Hoje o Senhor nos desafia a aumentar o nível da nossa fé. Eu não sei qual é o nível da sua fé. Não sei se você chegou aqui pela primeira vez. Não sei se você está aqui há muitos anos. Não sei qual é o nível de experiência que você já teve com o Senhor. Mas uma coisa eu sei: o Senhor quer sempre nos levar além. O Senhor quer sempre fazer com que venhamos ter experiências profundas com Ele. O Senhor quer sempre nos ensinar e desafiar a nossa fé. Na terra firme, a nossa fé não é desafiada. Mas aqui, no meio do mar, em meio a uma tempestade, gente, imagina a cena. Era madrugada, os discípulos estavam no escuro. E naquela época não tinha hoje a tecnologia que tem nos barcos. Hoje, com toda a tecnologia que tem, ainda existe naufrágio, ainda acontecem naufrágios nas embarcações. Imagine naquela época, um pequeno barco ali no meio do mar, as ondas açoitando o barco. Mas não importa quão grande seja a tempestade, não importa o quanto o vento contrário sopre, não importa o quanto a gente esteja enfrentando tantas dificuldades, o que importa é que nós temos o Senhor pronto a nos socorrer e a nos ajudar. Então o Senhor nos convida a descer do barco. Os maiores milagres da nossa vida acontecem quando nós estamos dispostos a dar um passo de fé. Pedro disse: Senhor, se és tu, me mande ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: venha. Jesus nos convida a sair do barco e ir em direção a Ele. Esse sempre será o maior desafio da nossa vida. Caminharmos em direção a Jesus. Seja o nível de fé que for que a gente tenha, nós sempre seremos desafiados a caminhar e prosseguir caminhando em direção a Jesus. Então Pedro aqui teve uma oportunidade extraordinária de ter a sua fé aumentada. Mas aí você pode estar perguntando: pastora, mas para aí, Pedro afundou. Pedro afundou, sim, Pedro afundou. Mas o que a gente precisa aprender aqui com Pedro, e que claro que a gente precisa aprender com os erros de Pedro, com os seus acertos e com os seus erros, assim como na nossa vida também, é que enquanto Pedro estava olhando firmemente para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Eu e você precisamos
caminhar olhando firmemente para Jesus. Enquanto nós tivermos essa capacidade de fitarmos os nossos olhos no nosso Mestre, nós vamos andar no sobrenatural. Nós vamos fazer coisas que no natural nós não conseguiríamos. Então a diferença não está na tempestade, a diferença não está nas circunstâncias, a diferença está na hora da dificuldade, para onde nós estamos olhando. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele experimentou um milagre, e ele andou sobre as águas. Mas a Bíblia diz que ele olhou o vento forte e as ondas açoitando, e ele teve medo, e ele então afundou. Mas a história de Pedro não acaba Pedro afundado, porque Pedro tinha Jesus na sua frente, e assim será na nossa caminhada sempre. Se você deu um passo de fé, se você saiu do barco e está caminhando em direção a Jesus, pode ser sim que por vezes a sua fé vacile, assim acontece com todos nós. Pode ser sim que uma hora ou outra a gente venha vacilar, a gente venha esmorecer, mas se nós clamarmos ao Senhor, Ele estará pronto, assim como fez com Pedro, para nos estender as mãos e trazer-nos de volta para a superfície. Nós precisamos entender isso. Nós temos um Deus que nos ouve. Nós temos um Deus que é socorro bem presente na hora da angústia. Nós temos um Deus a quem podemos clamar. Não é um Deus surdo, mudo. Não é um Deus indiferente às nossas tempestades e dificuldades. Não. É um Deus que está atento e pronto para nos ajudar. Então, querido, se você um dia já caminhou na fé, mas vacilou, hoje é o seu dia de clamar por socorro, de pedir: Senhor, salva-me, salva-me, e ser salvo por Ele. Se você no seu coração já pensou por muitas vezes: eu preciso andar com Jesus, eu preciso estar mais perto de Deus, do jeito que eu estou não tem como, porque sem Jesus nós vivemos vazios. Sem Jesus nós vivemos com um vazio enorme no nosso coração. E o mais triste de tudo é que a gente tenta preencher de todas as formas, e a gente não vai conseguir. Antes de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, existia um vazio dentro de mim, mas eu não sabia que era Jesus que precisava preencher. E eu tentei de muitas formas preencher o vazio do meu coração, até que um dia eu fui até a igreja, ouvi a palavra de Deus e entendi que Jesus estava ali para me socorrer. Ele me tirou desse vazio, desse lugar de tristeza, desse lugar de solidão, desse lugar onde nada fazia sentido, desse lugar onde não tinha uma alegria verdadeira, não tinha plenitude, sempre faltava algo. Ele me tirou desse lugar, eu agradeço ao Senhor por isso. Então, queridos, em meio às nossas tempestades, o que vai fazer diferença na nossa vida é para onde nós estamos olhando. Nós precisamos ter a ousadia de sair do barco e a fé para caminhar sobre as águas. A ousadia vai nos fazer sair do barco, e a fé vai nos fazer andar num novo nível. A fé, ela gera em nós essa incrível capacidade de enxergarmos além do que estamos vendo com os nossos olhos naturais. Às vezes é difícil, é ou não é verdade? A gente encontrar a solução no meio da tempestade. Muitas vezes nós ficamos ali, com aquela tempestade em nosso redor, e nós nos sentimos incapazes de vencer.
Mas na verdade nós somos incapazes de vencer. Sem Jesus nós somos incapazes de vencer. Mas a boa nova, a boa notícia é que Ele quer nos fazer vencer, sempre. Ele quer nos dar vitória, Ele quer nos fazer andar sobre as águas. E por último, o terceiro propósito da tempestade, a tempestade tem o propósito de nos revelar quem de fato Jesus é. Quando Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos o confundiram com um fantasma, por causa do medo. Então as dificuldades fizeram com que os discípulos não enxergassem de fato quem Jesus era. O medo tem essa capacidade de tirar de nós, né? de roubar de nós essa percepção real de quem Deus é. Mas Jesus não era um fantasma, graças a Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos encoraja a vencer os nossos medos. Quantas pessoas são paralisadas por conta do medo? Quantas pessoas têm promessas de Deus, mas estão paralisadas por conta do medo? Quantas pessoas? Como eu disse, eu repito, o Senhor quer nos tirar desse lugar do medo nessa noite. O Senhor quer nos levar como igreja a viver um novo nível de fé. Um lugar onde nós lançamos fora o medo, onde nós lançamos fora a dúvida, onde nós lançamos fora a incredulidade, para que a gente possa viver no sobrenatural. Sair desse lugar onde nós só andamos de acordo com aquilo que nós estamos vendo. Então Jesus é aquele que nos encoraja a vencer, é aquele que nos convida a andar no sobrenatural, é aquele que nos socorre quando nós estamos sucumbindo. Quando Pedro permitiu que sua fé vacilasse, começou a afundar, a sucumbir, ele gritou: salva-me. Só Jesus pode nos salvar. Só Jesus pode nos salvar. Só Jesus pode nos tirar das nossas tempestades. Quando Pedro e Jesus entram no barco, os discípulos que outrora acharam que Jesus era um fantasma, agora declaram: verdadeiramente és o Filho de Deus. Sim, Ele é o Filho de Deus, enviado para morrer na cruz em nosso lugar. Ele é o Filho de Deus, que veio para nos redimir dos nossos pecados. E através dele nós podemos ter salvação. Através dele nós podemos ter vida eterna. Nós temos aqui paz em meio à tempestade. Nós temos aqui cura, muito mais do que uma cura física. A cura que Jesus nos dá é uma cura que só Ele pode nos dar. A cura do nosso interior. As feridas que ninguém vê, mas que Ele vê. As feridas da nossa alma. Ele é esse Deus, capaz de nos dar salvação e vida eterna. E Ele está aqui hoje, te fazendo um convite, para que você possa ir até o encontro dEle. Jesus hoje te diz: venha, saia do barco, venha em minha direção. Jesus hoje te convida a dar um passo de fé, e experimentar algo novo, algo que só Ele pode proporcionar a cada um de nós. E eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. Quero te convidar a fazer uma oração. Colocar a sua mão sobre o seu coração. Queria que toda a igreja repetisse uma oração comigo nessa hora.
Senhor Jesus, nessa noite eu entendi a necessidade que tenho de caminhar em sua direção. Nessa noite eu entendi que eu preciso dar um passo de fé e que o Senhor deseja se revelar a mim como de fato o Senhor é. Eu quero te receber. Eu quero nessa noite dar um passo em direção ao Salvador. Eu entendi que o Senhor é socorro, que só o Senhor pode me salvar. E nessa noite eu dou um passo em tua direção. Receba a minha vida, Jesus. Me ajude a caminhar na fé. Me ajude. Eu preciso de ti.